Vamos colocar nossos lugares. Glória a Deus por mais uma manhã que podemos estar aqui, engrandecendo o santo nome do Senhor Jesus, né? Se coloquem de pé. Hoje nós estamos iniciando mais um mês, né? Um tema novo, o cristianismo e as religiões. E aí eu que vou começar a falar do tema. Ontem eu fiquei lá estudando, parada, e tipo assim, não vinha nada na minha cabeça. E aí eu fiquei lá agradecendo a vida da minha cunhada, né? Muito obrigada por me colocar justo no primeiro dia. E assim, né? Abrindo mesmo, né? E aí eu falei assim, aí, eu vou falar cristianismo e as religiões. Cara, eu vou ter que falar das outras religiões. Aí eu lembrei quando a gente teve seitas e heresias, aí eu falei, bom, a gente tem base para falar. Só que aquilo ainda não tinha tocado assim, ainda não tinha dado o imprint, como diz meu cunhado, não deu um imprint assim. E aí eu peguei o versículo e eu fui ler todo o contexto do versículo, né? E aí o Senhor colocou no meu coração que, às vezes, as religiões, é nós mesmos que estamos no cristianismo, mas a gente faz a nossa religião. E aí aí o Senhor falou assim comigo sobre essa questão, e eu falei, aí o negócio pegou, aí rolou. Então eu vou ler todo o contexto para a gente entender um pouquinho o porquê que veio essa questão para mim, né? Lá em Tiago 1, do 19 ao 27, nós vamos ler. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se na corrupção do mundo. Então aqui, essa parte ficou muito clara, né? Se alguém entre vós cuidar ser religioso e não refrear a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então o Senhor está falando com nós mesmos, com nós que estamos aqui buscando, lendo a Bíblia, estamos aqui vivendo o cristianismo. O que é o cristianismo? O cristianismo nada mais é do que a gente propagar a fé em Jesus e os ensinamentos deles. A origem da palavra cristianismo vem disso. Então, qual o cristianismo que você tem propagado por aí, né? Será que é o cristianismo mesmo? Que religião que a gente tem mostrado? O cristianismo vai muito além disso. É muito além do que simplesmente, nós não estamos aqui para defender a religião em si, mas aquele que é o foco. Aquele que é o maior propósito, que é glorificar o nome do Senhor. Então, quando as nossas atitudes vai de contra isso, a gente está deixando de fazer o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é o outro, é servir o outro, é ser para o outro. Aqui está dizendo, cuidar dos órfãos, das viúvas, não é só dos órfãos, das viúvas, assim, no literal. É do meu irmão que está aqui do meu lado. Qual tem sido a orfandade dele? Pode ser em várias situações. Aonde ele tem sido viúvo, tem várias situações. Aonde eu tenho que olhar para o meu irmão e falar, olha, o que eu tenho, eu te dou. Porque se o Senhor te deu, é para compartilhar, e isso não é só financeiramente.
Ontem a gente estava falando com a pastora Renatinha, a gente tem que pedir até sabedoria para o Espírito Santo sobre a questão de ajudar, como devemos ajudar, quem devemos ajudar. Nós devemos fazer isso a todo tempo, a todo instante. Senhor, quem, o que, como, o que eu posso servir, o que está faltando em mim que eu preciso também. Porque essa troca, essa comunhão que nós temos, que vivemos igreja, é isso que nos torna o cristão verdadeiro. É isso que faz a gente viver o cristianismo. É isso que faz a gente propagar a fé. É isso que faz a gente viver o ensinamento que Jesus nos deu. O que passar disso é procedência maligna. Viva a religião que o Senhor, que o Cristo nos mostrou. Não viva a sua religião. Não coloque a Bíblia, não vai adaptar a Bíblia com o que você acredita, com o que você acha certo, o que você acha correto. A Bíblia já é uma revelação direta de Deus. Você não tem que acrescentar nada. O Senhor revela aos seus. Então busque isso, busque propagar verdadeiramente a fé em Jesus Cristo, em Deus, o nosso Salvador, aquele que morreu e levou sobre si todo pecado e dor. Esse é o cristianismo, é esse o verdadeiro cristianismo. Que possamos viver isso, que isso possa estar latente em seu coração, na sua alma, no seu sangue. Que você possa esbanjar cada vez mais isso, que as pessoas possam olhar para você e falar, eu quero. E quando ela fala, eu quero, você fala, você pode. Porque se eu posso, você também pode, porque o Senhor veio para todos nós. Não é exclusividade minha, não é exclusividade sua, não é exclusividade de Cristo Centro, não é exclusividade de Assembleia. Não é exclusividade, o Senhor é nosso. Então que o Senhor te use cada vez mais e mais, que você se relacione cada vez mais e mais com o Senhor, e que o cristianismo seja verdadeiro na sua vida, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Essa foi a palavra, isso foi o que o Senhor colocou no meu coração, e eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês. Ó Deus, estamos aqui, Senhor Jesus, nesta manhã, Pai, para te adorar, para engrandecer e glorificar o teu santo nome, ó Pai. Porque não há nada melhor, Senhor, do que estar diante de Ti, se prostrar aos Seus pés, ó Pai, e fazer o propósito da minha vida, que é Te glorificar, ó Pai. Ó Santo amado Deus, nos leva no Senhor Jesus a mais fundo e mais fundo, para viver o cristianismo verdadeiro, aquilo que o Senhor tem nos mostrado na Bíblia e nos revelado já, Senhor. Ensina-nos, Senhor Jesus, eis-nos aqui, ó Pai, faça a Tua vontade e o Teu querer, Senhor, nós somos Teus instrumentos, ó Pai. Ó Santo amado Deus, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, ensina-nos a viver verdadeiramente aquilo que Tu queres, ó Pai, amém, glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, podemos celebrar e adorar o santo nome do Senhor. Que nesse dia nós venhamos nos render nas águas que correm do trono de Deus. Aleluia. Sei que estás aqui, aqui neste lugar. Posso te sentir, sonda-me. Com teu amor, enche-me. Com teu amor,
para ti. E ao te contemplar sua glória sobre mim, transforma-me com teu amor. Enche-me com teu amor e inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor, do teu Queremos contemplar a tua presença, Senhor. Nada vai me separar em tuas águas. Quero ver o quanto você tem mergulhado nas águas do Senhor. Quanto mais você mergulha, mais intimidade nós temos com o Pai. Quanto mais entramos na presença dEle, mais intimidades temos com Ele. Me separa em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nada vai te separar do teu amor. Nada vai do teu amor. Nada pode te separar deste amor, do teu amor. Nem os seus problemas, nem as tribulações, nem as circunstâncias, nem os medos, nem o pecado, nem os vacilos, nada vai te separar do amor dele, porque ele escolheu te amar, ele decidiu te amar. Teu amor. Aleluias, glorifique o nome dele. Exalte ao nome do Senhor. Exalte
exalte, exalte, adore ao Pai, adore ao Pai, adore ao Pai, pois Ele nos amou, Ele te amou. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, somos gratos, ó Pai, pelo Teu amor, aleluias, glórias ao Teu nome, Senhor, aleluias. Glória a Deus. Nada pode separar de Ti, Deus. Aleluia. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo em nós. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Estou de pé na presença do Rei, Sua glória está aqui, Teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Senhor. Sopra, Jesus. Abre o céu, Senhor. Que se abra os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Declare que se abra os céus, Fechados se abrem, o Teu reino vem. venha mover. Nossa fé A está nossa fé e no esperança nosso estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o Teu Teu reino reino venha mover. nossa fé A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram.
sobre essa nação, Tu és grande, Pai. Tu és grande sobre esse bairro, Jesus. Oh Deus, toda potestade, Senhor, todo poder das trevas seja destronado em nome de Jesus, porque Tu és grande, Deus. Tu és grande, Pai. Move o céu, Senhor. Move o céu, Senhor, sobre os Mascarenhas de Moraes. Oh Deus, sobre cada lar. Move o céu, Senhor. Quebra, Senhor, tudo que não é Deus, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, todo ataque sobre essa igreja, sobre esse local, seja repreendido em nome de Jesus, porque no Teu nome há poder, Senhor. Quebra, Senhor, tudo que não é Teu, em nome de Jesus. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós quebramos o Senhor. Há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus. Oh Senhor, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós clamamos, ó Pai. A cada dia nós clamamos. Nós temos pedido, Senhor. Nós temos pedido por esse bairro. Nós temos pedido pelas famílias. Nós temos pedido, Senhor. E nós Te pedimos, ó Pai, que se abra o céu sobre este lugar. Que as mudanças venham, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor Jesus amado, que onde há, Senhor, ponto de drogas não haverá mais. Onde há prostituição não haverá mais. Nós clamamos, Deus, porque, Senhor, nós clamamos, ó Pai, a esperança que está em Ti, Jesus. Nos confirma isso, Deus. Oh Senhor, pedimos, Senhor Jesus amado, sobre essa nação. Toma o governo, Senhor Jesus, que é Teu. Não pertence a homens, não pertence a governos, não pertence, Senhor, pertence a Ti. Porque só, Senhor, clamamos a Ti, Deus. Oh Pai, Senhor, nós clamamos e confiamos em Ti, como declaramos, ó Pai, através dessa canção. Senhor, nossa esperança é o Senhor. Oh Jesus, a cada dia nosso coração sofre, Deus, porque nos colocamos no lugar do outro, sentimos a dor do outro, Pai. Sentimos, Senhor, pelos aqueles que estão se drogando, se prostituindo, se acabando, Senhor, em drogas, em tantas coisas, em corrupção. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos no Teu nome que há poder, Senhor. Senhor, abre, Senhor, os céus sobre todas as coisas. Coloca no lugar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que se abra os céus, o Teu reino vem. A nossa fé está firmada no Senhor. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus sobre o Mascarenhas, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, fechado se abra, o Teu reino vem. Venha mover Nossa fé a está nossa fé e no nosso Deus. grande Deus. Que se Que abra os os céus céus, fechados se
céus abertos. É céus abertos. Erianda labassi. Ei, canto, nianda labalá. Mirianda labashurianda labacai. Anda labassurianda labalá. Anda labacanta nabassude. Era mai andaraia suderica. A minha unção cai sobre vós como chuva. Eis que derramo sobre vós. Essa chuva é derramada sobre todos, para que sejais todos regados pela minha graça, regados pelo meu amor, porque tempo novo tenho convosco. Tempo de santidade, tempo de autoridade. Erianda labassurianda lamas. Eis que o que eu derramo é para fortalecer-vos, porque a guerra vai se acirrar, a guerra vai aumentar. Mas aquele que comigo está não temerá, porque vou adiante de vós, quebro trancas e ferrolhos, despedaço portas de bronze. Massurianda labalaia. Não temais, estou convosco. Tenho muito para vos falar, tenho muito para vos ensinar. E se alguma coisa ainda não revelei e não falei, ou não mostrei aquilo que já está na minha palavra contido, e vós não entendeste, mas abrirei os olhos do vosso entendimento, abrirei os vossos corações, e compreenderão que só debaixo da minha palavra, debaixo da minha graça, caminharão sem hesitar, e não temerão o inimigo, porque sou eu que vou adiante de vós. Não temais. Massurianda labás. Sejam regados pela minha palavra, pela minha glória, pela minha graça, pela minha unção manifesta sobre vós. Aleluias. Louvado, exaltado é o nome do Altíssimo. Amém. Bom dia, queridos. Graça e paz. Isso nada mais é do que o resultado de um dia de consagração.
Desde as 0 horas do sábado, das 24 horas de sexta-feira, a equipe de ministros, de adoradores desta casa, e não só desta casa, mas de toda a cobertura nossa, entrou numa guerra, em oração, em jejum, em adoração, e todos os nossos ministérios aqui de Sapopemba participaram. Tiveram períodos ininterruptos de oração durante 24 horas, juntamente com a igreja de Pirituba, igreja de Campo Limpo, igreja de Freguesia do Ó, igreja de Caieiras, igreja de Perus, as igrejas nossas de São Paulo. Entramos nessa guerra e nessa batalha. E por essa razão você percebe toda a unção e toda a graça que estava sobre a vida e que está sobre a vida dos nossos músicos, dos nossos adoradores. Porque quem entra pelo caminho da obediência é vitorioso. Quem entra pelo caminho da submissão é vitorioso. Quebra-se as maldições e entra-se na gloriosidade da presença do Senhor e no Santo dos Santos. Amém? Todo louvor, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Tome assento. Mas pegue teu dízimo e a tua oferta, porque os irmãos já vão recolher aí onde você está. Nós temos o privilégio de adorar o Senhor nosso Deus através das nossas contribuições, de nossas ofertas. Eu sei que alguns já passam ali o seu cartãozinho. É lógico, depois você só preenche o envelope, porque o irmão sabe que o valor que foi passado tanto no QR Code como na maquininha, foi você que abençoou. Somos gratos a Deus por esse privilégio, por todos esses meios os quais o Senhor permitiu. E entendemos pela palavra de Deus e por ser igreja de Cristo que todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser levado por nenhuma delas. Amém? Então você pode contribuir, ofertando, dizimando, semeando e abençoando na casa do Senhor. Enquanto você oferta, eu quero ser grato a Deus, Pai querido e amado. Um mês se encerrou e os teus servos que entenderam o princípio de melhor coisa é dar do que receber, o princípio da obediência no dizimar, no ofertar, no contribuir, que eles continuem sendo ricamente abençoados, guardados e escondidos em Ti em todo este tempo, ó Pai amado. Sou grato porque ainda esta semana eu ouvi testemunhos de servos Teus aqui, declarando como foram cuidados e têm sido cuidados e guardados por Ti na área financeira durante todo este tempo, durante esta pandemia, durante toda esta mentira do inferno, mas o Senhor sustentou, o Senhor guardou. Deus de glória, Deus de graça, que a vida de cada dizimista, de cada ofertante, continue sendo ricamente guardada e abençoada em Ti. Nós oramos também em favor de todos aqueles que são os nossos patrões, que são os empresários que nos ofertam, que nos dão a porta de emprego, que nos dão a condição de trabalhar. Nós colocamos diante de Ti, ó Pai querido, Pai amado, e aquele, ó Deus, que não tem percebido isso, que não tem vivido isto, Deus querido, nós também apresentamos diante de Ti, Senhor amado, para que sejam guardados em Ti, e sejam, ó Deus amado, alertados pelo Teu Espírito, despertados, Senhor da glória, para viver, ó Deus, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, Senhor amado, sendo semeadores, porque aquele que semeia, certamente colherá, ó Deus. Ó Rei dos Reis e Senhor amado, muito obrigado pela vida dos Teus, Jesus. Amém. Esse é um princípio que você não deve jamais deixar de cumprir. O princípio da semeadura, o princípio do ofertar e do contribuir. Porque em fazendo isso,
as tuas finanças são guardadas. A tua parte econômica é guardada em Cristo Jesus. Então não deixe, não abandone, em hipótese alguma, esse princípio. O princípio de dar, o princípio de ofertar, o princípio de contribuir, o princípio de semear. Não deixe isto jamais. Tiago, capítulo 1. Verso 27. Somos gratos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de nos reunirmos como Igreja de Cristo e viver aquilo que o Senhor tem permitido manifestar. Eu quero passar aos irmãos aquilo que nossa autoridade espiritual, nossa paternidade nos envia todo começo de mês para que, como pastores e responsáveis pela casa do Senhor e pelo bom andamento de modelo de igreja que queremos ser e viver, para iniciarmos esse mês, é um mês que talvez alguns vão falar, mas o tema veio exatamente quando um abençoado se levanta e a discussão na mídia se tornou muito grande esta semana em função de uma fala de um irmão nosso que tem se desviado do cristianismo e da verdadeira palavra. Mas, como eu disse aos irmãos, os nossos temas são preparados no ano anterior. E se o Senhor tem cuidado de nós com toda essa intimidade, com toda essa graça, nós vamos vivê-lo. E assim diz a palavra do nosso apóstolo: diante de todos os desafios que estamos enfrentando nesse tempo difícil, mais um nos afronta, os tremendos desafios que alguns líderes evangélicos estão cometendo, principalmente com relação à palavra de Deus. Não tenho dúvidas que nós estamos diante de um liberalismo teológico. E o liberalismo teológico, ele não fica só dentro das escolas, ele não fica só dentro da discussão da escola, da discussão da academia, mas o liberalismo teológico, ele está dentro da manifestação pessoal de cada um em tentar fazer o que bem quer com a sua vida e querendo que aquilo que você tenta fazer com a sua vida, com o seu modo de pensar e com o seu modo de agir, seja assinado por Deus embaixo ou por Cristo embaixo, em função de avocar na assinatura ou no liberar os teus pecados e os teus desejos carnais como sendo natural, e Ele com todo amor o fazer isto, e isso Ele traz para dentro do Evangelho e torna isso parte do Evangelho que você pode continuar fazendo, pode continuar praticando, porque não haverá nada que se levante contra. Esse é o liberalismo. E eu quero declarar aos irmãos que Igreja Cristo Centro Sapopemba não é liberal. A Igreja Cristo Centro Sapopemba crê na verdade da palavra de Deus. A Igreja Cristo Centro Sapopemba crê na fidelidade das Escrituras, crê na verdade absoluta contida nas Escrituras. E é isto que nós cremos, é isso que pregamos, e é assim que caminharemos para a glória de Deus Pai. Então não tenho dúvidas que nós estamos diante de um liberalismo, diante de um pensamento universalista, de que Deus criou o homem e o amor dele é tamanho para esse homem, que ele vai salvar o homem independente do que o homem faz. Isso é mentira de Satanás.
independente, não. Existe uma dependência e dentro da mensagem nós vamos estar vendo, estudando e analisando. E durante o mês todo, os nossos pastores estão preparados para ministrar a respeito. Então, nós precisamos lembrar de algumas coisas que já vêm ocorrendo nos últimos anos. E nós não podemos, de maneira nenhuma, esquecer já o que aconteceu com a igreja no final do século XVIII, para aquele que estudou até o século XX. E quando pouco a pouco foi minada por esse pensamento, o pensamento do liberalismo, o pensamento de relativizar tudo, a autoridade da Bíblia, até que veio um avivamento para cobrir esse mal. E a Azusa começou, o avivamento que começou lá na Irlanda, que começou na Europa e depois pegou fogo na América do Norte e chegou até nós. E chegou até nós em meados de 1910, teve depois um afrouxamento, 1950 e 60, o Senhor chacoalhou essa nação com o movimento pentecostal novamente, mas aí vem o New Pentecost, vem aqueles que querem reescrever a Bíblia, que querem reescrever a história, que querem falar que adultério não existe mais, existe sentimentos, existe relação de sentimento, e o adultério já não é mais pecado. Então existe tudo isso, mas tudo isso é demoníaco, e como igreja que prega a palavra de Deus, nós nos levantamos contra em todo o tempo. A ideia do tema do mês, o cristianismo e as religiões, não é o de atacar nenhuma religião, mas sim destacar as nossas doutrinas, que são contrárias às que muitos ensinam, as doutrinas básicas da fé cristã. Nós, como Igreja Cristo Centro, nós nos levantaremos para destacar as nossas doutrinas. Portanto, podemos aproveitar este momento e vamos aproveitar como pastores, como ministros, como membros desta casa. Eu ministrava ontem aos nossos líderes, nós tivemos uma manhã muito gostosa com toda a nossa liderança e quero ressaltar, inclusive, que todo esse café era para ter sido continuado no ano em função da pandemia, mas de 2 em 2 meses os irmãos terão uma manhã comigo, e todos os líderes, todos os pastores e os seus liderados. Então toda a dança tem que estar presente, todos os músicos têm que estar presente, todos os adoradores têm que estar presente, todo o corpo diaconal e servidoria tem que estar presente, porque é um tempo em que eu tenho de falar um pouquinho mais íntimo com vocês, porque vocês são ministros desta casa, é vocês que têm juntamente com todo o corpo pastoral a responsabilidade de ministrar nesta casa e defender os princípios da palavra de Deus, defender a moral de Deus que esta casa preza e prega em todo o tempo, porque você defendendo as escrituras, você não vai defender pastor, você não vai defender placa de igreja, você vai defender os princípios básicos da fé cristã, que é o norte de todos nós pregadores e autoridades que o Senhor tem levantado nesta casa. Então ontem nós tivemos um tempo abençoado juntamente com os nossos pastores aqui e com parte dos liderados conosco. Nós não queremos atacar nenhuma religião, mas sim destacar as nossas doutrinas. Nós vamos aproveitar e vamos falar em todo esse tempo a palavra de Deus sobre a salvação pela fé e não pelas obras. Mas falar contra o relativismo, contra o universalismo e agora falar contra o liberalismo. Tem muito material para se pensar. Importante é orar e que o Senhor nos ajude a pregar a palavra. A hora que a Damares abriu o culto, foi tão interessante que eu virei para a Márcia e falei, essa sujeita já está pregando. Então eu acho que eu vou pegar o microfone e vou começar a cantar, que como ela tinha que cantar, eu vou começar a cantar, e porque já... Eu também te amo, minha irmã, como eu te amo. Os irmãos não sabem como isso faz falta para mim, por isso que eu eliminei as lives, sabe? Agora a gente faz ela, corta aquilo que precisa cortar, porque essa relação com a igreja, isso é muito gostoso. Isso me traz vida. Isso me traz vida. Mas
Eu não quis preparar a mensagem durante a semana, eu quis preparar a mensagem nessa madrugada. E eu não quis pensar em nada durante esses dias a respeito da mensagem, porque eu queria conversar um pouco com a liderança. Mas na madrugada, o Senhor me deu muita coisa. E se eu pregar tudo, até eu sair da igreja hoje. Eu falei isso para a pastora. Então, por que o cristianismo é diferente, irmãos? Por que o cristianismo é diferente? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos estudar isto. Sabe por que o cristianismo é diferente e as outras religiões não são iguais? E como a Damares falou, as outras religiões é aquela que você também estabelece dentro do próprio cristianismo. Porque quando na tua vida não tem cruz, não tem renúncia, não é cristianismo. E cristianismo tem renúncia e tem cruz. Cristianismo tem renúncia e tem cruz. Terça-feira o pastor Marquinhos pregou assim de uma forma que você que não veio, você ia sentir saudade de mim batendo na igreja. Você que não veio terça-feira ia sentir saudade de mim batendo na igreja. Ia falar, o velho bate pouco. Mas não é que ele bateu na igreja. O Espírito o levou. E é tão interessante que ele comentava ontem que ele saiu incomodado porque ele ainda queria falar mais. Eu falei, Jesus. Ele pregou doutrina, ele pregou palavra de Deus, ele pregou contra o pecado, ele pregou contra aquilo que você vai acomodando dentro de si, vai fazendo teu filhote carinhoso, teu pecado amoroso, e você vai praticando, que você não percebe mais que está praticando. Você nem percebe mais que o está fazendo. Porque uma coisa é certa, irmãos. Uma coisa é a falácia, uma coisa é a pregação. E outra coisa é viver ela. Os irmãos querem ver eu dar um exemplo? A palavra de Deus diz que no casamento, ambos seremos uma só carne. Amém, pastor Marquinhos, pastor Irene? Na sexta-feira, à noite, o pastor Marquinhos fez uma vaca atolada. Mas a hora que eu perguntei quem foi que fez, ele falou, fui eu, a pastora Irene virou. Foi você? Mas não é uma só carne? Entende? É tão interessante a gente falar isso, que eu vivo uma só carne, mas na hora que tem que manifestar, eu fico vendo lá em casa, lá, porque a pastora tem que falar, ela usa muito isso, meu carro, a pastora que usa. Obrigado, irmãos, eu amo vocês também. Mas o que Deus tem feito conosco, Cristo Centro Sapopemba. Olha para mim, escute bem isso. O que Deus tem feito conosco é nos alinharmos para a subida. Sabe aquela partida de Fórmula 1 que já está o farolzinho vermelho aceso e daqui a pouco ele pula para o verde para você arrancar? O farolzinho está aceso. A arrancada para a subida está muito breve. A trombeta vai tocar muito breve. Jesus vem buscar a igreja santa, irreparável diante dele. Não há como fugir disso. O cristianismo é diferente porque ele tem cruz, porque tem a verdade. E não devemos ter medo de dizer claramente que há, sim, uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta. Que a Bíblia é infalível
e inerrante. E pronto. Pronto, acabou. E finalmente o cristianismo é diferente porque temos o Espírito Santo. Esta foi a fala do apóstolo para nós, ministros da palavra na casa do Senhor. Queridos, entendam uma coisa: caminhamos debaixo de autoridade espiritual. Caminhamos e temos sido bem-sucedidos por isto, por crer que há uma necessidade de reconhecermos autoridade sobre as nossas vidas. O cristianismo estabelece isso. O cristianismo é isso. E o maior exemplo de submissão à autoridade é Jesus Cristo. É o Cristo. Ele é o maior exemplo. Porque quando ele teve que atravessar todas as coisas contrárias até a sua própria vontade, na oração do Getsemane, ele declarou: se possível for, passa. Se possível for, não deixe que eu atravesse isso. Se possível for, mas que não seja a minha, mas a tua vontade. Cristianismo é renúncia, cristianismo não é a minha vontade, cristianismo não é a minha interpretação, cristianismo não é a minha hermenêutica, cristianismo é a fala de Jesus Cristo. Isto é cristianismo. Nós estamos iniciando um mês que procede exatamente depois de um dia de consagração e um dia em que às vezes que você zapeou um pouquinho em TV aberta ontem, a hora que o pastor Cássio chegou, nós lanchamos, depois sentamos, ou um pouquinho antes do lanche, nós estávamos sentados na sala e eu dei uma volta. A gente não assiste mais canais abertos, mas eu acabei dando uma volta para ver e tudo se falava do tal da abóbora laranja que foi criada nos Estados Unidos, no inferno americano, e o tonto do brasileiro copiou. Como é que é a pronúncia? Halloween? E tudo comentava isso. Eu vi alguns cristãos postando alguma coisa vestido de chapéu de bruxa. Porque ontem, como Halloween era dia das bruxas e tudo mais. Então, mas isso não tem problema nenhum. Volto a repetir. Avatar, bruxa. Isso não tem problema nenhum. Então vai acomodando as coisas das religiões pagãs. Vai acomodando, vai trazendo e depois pede o aval de Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? Entendemos por uma necessidade que a palavra de Deus nos levou, nos impulsionou ao ministério profético de Cristo Centro a trabalhar ontem, exatamente em oração. Cada equipe nossa aqui entrou numa das meia horas para estar orando juntamente com as outras equipes e nós fizemos 24 horas de oração e intercessão. Ao final, eu quero que os irmãos escutem, porque eu vou reproduzir a oração da profetisa Vívia, entregando o nosso dia ontem. Eu gostaria que alguém levasse lá, já está lá tudo montado. Ao final eu vou reproduzir, porque é isto que nós profetizamos e que nós queremos. Eu fiz um pedido também ao Fê, não sei se está tudo montado lá. Não montou? Se não montou, deixa quieto, porque eu vou mudar as coisas. Você está agradecendo a Deus? Pelo teu esquecimento eu perdoado você. Eu perdoo, sei perdoar. Glória a Deus por isso.
como cristãos e servos de Jesus Cristo, nós nos levantamos contra toda manifestação contrária a Cristo. Você vai ouvir trechos, e quando você viu a Renata, como é que ela chama? Manuela, ministrando aqui nessa última oração, num tempo glorioso. Para mim, esse último hino é alguma coisa muito séria. E esse hino, quando a igreja canta, eu sinto que um tsunami, um terremoto acontece no inferno. Não destrói o inferno, porque o inferno vai ser destruído por Jesus Cristo naquele dia, no dia determinado. Mas a igreja pode abalar ele, sim, com toda certeza. Porque se as portas dele não prevalecem, é porque a igreja é mais forte. Se você não crê, mas eu creio. Então, nós temos clamado e somos arregimentados para guerrear contra Halloween, Cosme e Damião, ideologias, corrupção, aborto e toda manifestação contrária a Cristo. Quando eu ouvi essa semana esse abençoado falar a respeito que nós precisamos, como igreja, nós precisamos chamar os negros de irmão. Qual foi o dia que nós, como igreja, não chamamos? Se a igreja dele o fez, então ele deveria falar só para a igreja e não colocar isto a nível de mídia. Se ele não fez, ele deveria pedir perdão por ele, e não pela igreja dele, mas por ele só. Porque qual foi o dia? Qual foi o dia aqui, meu irmão, que se acha de cor, ou que se chama de cor, ou que avoca para si esse problema, a igreja o tratou diferente? Qual foi o dia? E por que você levanta uma bandeira tão demoníaca? Porque diante de Deus nós não olhamos desta forma. E alguém fala, mas o senhor é racista. Sou tão racista que eu sou casado com uma 6:30. O meu pai chamava que a negrona. Passou das 6 horas, já é noite. Ela pode ser 6:30, mas já é noite. Mas é a nossa querida negrona. Essas coisas só são alimentadas quando o demônio traz à tona para você ficar falando de. E aí você nunca pensou nisso, para pensar, e aí você fica achando pelo em ovo. E levanta bandeiras. Que cristianismo é esse? Nós não precisamos, porque somos. Nós nem sabemos se Jesus Cristo era branco. Porque na verdade alguém que nasceu lá no Oriente Médio. E me desculpa a minha fala aqui agora, mas é tão interessante você fazer essa divisão de branco e negro, que o branco, ele também não se conforma em ser branco, ele vai tomar sol para ficar negro. E o negro não se conforma de ser negro, ele tem o cabelo todo feito do jeito dele, ele usa chapinha para alisar, porque ele não quer do jeito que Deus o fez. Quer falar de racismo? Então vamos falar. Mas não é isso o evangelho. Não foi para isso que... Então isso não é discussão do cristianismo. Isso não é discussão do cristianismo. Isso é discussão do mundo. E o Senhor falou que Ele já nos tirou de lá. O evangelho de Cristo já nos tirou de lá. O nosso texto básico é 1:27 de Tiago. Já foi lido texto e contexto. Texto e contexto. Foi lido. Mas é interessante isto. Sabeis isso, meus amados irmãos, no 19, como a Damares roubou todo o texto meu.
Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aqui começa o grande problema das religiões que foram criadas dentro do próprio cristianismo. Agora preste atenção, quando você fala, eu não suporto. Aí você fala, eu não estou irado. Mas isso daí é uma ira camuflada, é uma ira maquiada. Quando você fala, não suporto, quando se fala disto. Eu não suporto quando se prega. Eu não suporto quando se traga. Eu não suporto. Isso é ira camuflada. Seja sincero para você mesmo, pegando carona na palavra do pastor Marquinhos. Você macho, ele atacou bastante os machos, mas as fêmeas também são assim, que não consegue ver uma sujeita que ela se expõe com um shortinho em que aquela viradinha que existe nas nádegas fica às mostras, e você não consegue se não olhar. As mulheres também o fazem assim, quando vê um tanquinho bem arrumadinho, não é assim, eu pegava, não é assim? A gente escuta casadas falando isso, eu pegava. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver, isso é simplesmente uma brincadeira. Deixa essas brincadeirinhas ir tomando conta, irmãos, deixa. Salomão diz que quem destrói toda a plantação de uva não é raposa grande, são as raposinhas. São as raposinhas. Eu lembro, você lembra muito bem quando você ministrou a respeito de raposinhas? Talvez você não lembra mais, Marcos, mas há muitos anos atrás você falou isso. As raposinhas é que destroem o jardim. Serpentinha nova, ela é bonitinha, que coisinha mais linda. É serpente. É serpente. Então vai acomodando essas coisinhas, irmãos. Não tem problema nenhum. Porque essa é a tua religião, a religião que acomoda. O cristianismo não é assim. O cristianismo não é assim. Pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia. Veja bem, as coisas que nós vamos deixando entrar em nós, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Você olha primeiro e acha bonito. O achar bonito não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O grande problema é que depois de achar bonito, você começa a estabelecer outras coisas com esse achar bonito. E aí você vai acumulando malícias. Amém? Eu falei que se eu pregasse tudo, nem eu ficaria aqui dentro. Aí, sabe quem é que escreveu a Epístola de Tiago? Parece que era um camarada consanguíneo de Jesus, não era? É o irmão de Jesus. Foi o irmão de Jesus. E a princípio ele olhou para o irmão, e o irmão com todo aquele chamado, o irmão com toda a unção, porque o Espírito do Senhor é sobre mim. Não foi isso a declaração de Jesus? Pois que me ungiu para libertar cativos. E aí tem gente que não crê em libertação, mas o Espírito do Senhor é sobre ele para libertar cativos. Libertar cativos. Esse camarada, ele teve problema a princípio com o próprio irmão, porque ele não o aceitava. Se você ler a história de Tiago, você vai ver isso. Mas o Senhor não se importou. Falou, a obra que eu vou fazer, ele vai sofrer, ele vai chorar um pouco, mas ele vai. Ele acabou sendo o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Acabou sendo ele, o dirigente da igreja
de Jerusalém. E aí ele diz bem assim, no 21, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a sua alma. Veja bem que ele está falando aqui que ainda não, é para a pessoa que ainda não é salva, e está dentro da igreja, está dentro da casa, faz parte da coisa. Ele diz que se você receber a palavra, a tua alma pode ser salva. Se você não receber, você fica na gloriosidade da festa, da celebração, da coisa linda. Que louvor, que coisa tocada gostosa, que maravilha. Mas a hora que a palavra, não, essa área não mexa comigo, porque o Senhor só quer o coração, e o meu coração é aquela parte, é aquele biquinho inclusive que fica o gostoso de ouvir o som, é essa parte que o Senhor quer. O cristianismo não é isso, cristianismo não é isso. Aí ele começa a falar, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte. E aí eu tenho que pregar com a pastora Irene, contra ela, porque ela quis para ela só a carne que foi preparado para nós homens na sexta-feira. Eu vou judiar do seu hoje, hein? Que dó. Mas eu vou salvar o Marquinhos, porque na verdade o camarada também, irmãos, ele só levantava o telefone lá da empresa e falava, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E a ordem é para que nós, os homens, façamos. Não é grandão, não foi nós mesmo que fizemos, quando nós fazemos? Então o Marquinhos vai aprender também a ser uma só carne. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Queridos, quando você ouvir alguém ministrando sobre Jesus Cristo, e ele usar o termo, entenda uma coisa, Jesus quebrou paradigmas, e nós precisamos de continuar quebrando paradigmas. Jesus quebrou paradigmas de interpretações do judaísmo, que interpretou a lei, que interpretou a fala, a ordem de Deus erradamente. Aí Jesus quebrou paradigma. Mas a palavra de Deus diz que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Aí você vê um endemoniado falar, porque ele quebrou paradigmas e nós precisamos. E temos que entender que ontem também foi celebrado o dia da reforma. O dia da reforma protestante. E Martinho Lutero quebrou paradigmas da igreja, não da palavra. Quebrou paradigmas da igreja que se desviou, da igreja que distanciou, da igreja que criou normas, que criou situações, que criou dogmas. Ele quebrou paradigmas disso. Então quando você escutar um endemoniado falando isso, você pega e fala, é do capeta. Porque paradigma Jesus não quebrou. Porque nós tivemos que fazer uma resposta como Grace. O apóstolo me convocou e falou, chama o pastor Elias, nós precisamos dar uma resposta. Se você acompanha o post do apóstolo, a resposta minha, do pastor Elias e dele, está sendo colocada todo dia agora, porque nós precisamos, irmãos, defender as Escrituras. E o pastor Elias fez uma colocação interessantíssima nessa semana, a esse respeito. Ele falou, se continuar pensando desta forma, o africano vai querer que também defenda a poligamia. E ele vai usar também base, mas Davi teve tantas mulheres, Salomão teve 1000, e eu só tenho essa sujeita que está aqui em casa, e aí, não tenho mais direito? Ele falou, e daqui a pouco vai sair gente querendo legalizar a poligamia.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Ontem eu falava para os nossos pastores e líderes, e principalmente eu quero ressaltar isso aos liderados e aos membros da igreja. O teu chamado para ser cristão não é somente a hora que você está reunido aqui. O teu chamado para ser cristão não se resume nesse horário de culto ou no devocional que você faz em casa. O teu chamado para ser cristão é onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, onde você está. Você é, você não está sendo, você é. Mas tem muitos que estão sendo. Porque ele está sendo cristão aqui, está sendo cristão na hora propícia. Mas na outra hora é bom, mas você não é cristão? Não, mas eu não sou fanático. Não é assim quando você pega a licenciosidade para fazer as coisas erradas e o pecado? Não é assim? É exatamente desse jeito. Porque aquilo que você escuta, que mexe com você, você dá uma balançada e daqui a pouco você sai e volta. Bom, voltei a ser normal. Agora eu sou normal, não sou mais cristão. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera. A liberdade foi ministrada muito o mês passado a respeito disto. Não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. E se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Na abertura, Dan já falou bem a respeito desse versículo. Mas a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Não vou completar aqui não, que senão eu vou chutar muito forte o pau da barraca e se você quiser saber o que eu pensei, vem falar pessoalmente comigo. Mas o texto completa assim: guardar-se da corrupção do mundo. Corrupção, quando usa esse termo, você automaticamente se liga com política, com governo, com coisas do Lula, né? Se liga assim, você já pensa nisso. Esquece de Maluf, que também era, e vai esquecendo de uma série de... Mas todos eles, então a gente só pensa nisso. Mas corrupção não se resume só a isto. Se corrompe a palavra, se corrompe a doutrina, se corrompe o amor, se corrompe a liberdade, se corrompe. Queridos, Tiago é chamado de o Provérbios do Novo Testamento, porque na verdade dá a impressão que ele vai doutrinar, mas ele faz de uma forma muito pessoal. Ele não é como Paulo, ele vai de um jeito muito tranquilo, falando conosco como devemos nos portar. E ele discute os aspectos práticos do comportamento cristão. Tiago discute os aspectos práticos. Tanto é que o título do texto, que foi lido desde a abertura e que nós estamos correndo, está inserido sobre a prática da palavra de Deus. Então, ele não entra nas questões doutrinárias, mas ele fala da prática.
É o cristianismo prático versus o relativismo, versus o liberalismo e versus o universalismo. Eu quero que você entenda uma coisa. Tauser faz um comentário fantástico, porque eu não consigo entender a vontade de Deus se não for ajudado pela teologia. E a teologia não é só aquela ensinada na academia, nas escolas, nas universidades. Mas a teologia é aquela que é ensinada no púlpito, é aquela que é trazida no revelacional. Isso também se torna a teologia, se torna o entender Deus, o manifestar de Deus, o mover de Deus. E quando alguém não compreende nem como é o mover e alguém vem e fala, foi assim, 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 assim. Foi tão interessante, e o pastor Marquinhos teve a coragem de pregar na terça-feira, porque você estava aqui terça, pastora? Não, é porque ela não estava e nem o filho estava e nem a filha. Mas ele trouxe algo muito interessante a respeito do comportamento do filho, porque o filho viu algo que de um momento pessoal deles, mas ele contou aqui, eu estou relatando porque ele já pôs isso público. E eu achei muito interessante. Porque o menino, na verdade, fez, não é isso que é a palavra de Deus, não é desse jeito, não é assim, o senhor pisou na bola, vai lá e faz isso. Ele teve que engolir em seco. E tomar a atitude. Então o cristianismo, ele precisa de prática, ele não precisa só de conhecimento e entendimento. Tem muita gente cheio de conhecimento, cheio de entendimento, mas na prática a coisa fica feia. Fica feia. Porque no cristianismo diz que você precisa de dizimar. Tem gente que fala, não, isso aí foi do passado. Eu não pratico dízimo. Porque o Senhor não precisa de dinheiro. Ele não precisa, mas você precisa. Você precisa ter um banco para sentar, para ouvir o culto. A igreja precisa de instrumento, microfone. Não é dízimo que faz isso, não. Isso aí cai do céu. Não precisa, porque isso cai do céu. Nós tivemos, inclusive, quando a pandemia foi estabelecida, nós tivemos que correr. Eu vi a preocupação desses meninos da transmissão e falou, nós não temos equipamento suficiente para tal. Nós tivemos que correr para comprar equipamentos. E nós compramos isso com os dízimos e as ofertas. Você está entendendo, irmão? Quando você escutar um endemoniado que está dentro da igreja, que fala contra o dízimo, porque é endemoniado. O senhor está duro demais. Não. A palavra de Deus diz que, em quem me roubais? E quem é o ladrão e salteador? Porque quem rouba é ladrão. E ele diz que quem é o ladrão e salteador? Não é o capeta? O cristianismo não declara isso? Não, não é bem assim, pastor. O senhor está matando, o senhor está maltratando demais o diabo. O senhor está maltratando demais o diabo. O senhor está jogando muita coisa para o diabo. Eu sei que a gente usa até uma brincadeira que tem gente que a gente quer, que nós precisamos expulsar o demônio dele. E na verdade o demônio está doido para sair, o demônio vira para quem está ministrando e fala, olha, sair eu quero, mas o cara que não quer que eu saia. Eu sei que a gente até brinca com isto. Entenda bem, o cristianismo que mostra o flyer nosso, o logo nosso. O cristianismo que nós queremos viver, que temos pregado, que temos anunciado, é aquele que Jesus declarou, aquele que Jesus falou. Eu, a princípio, quando a imagem veio, eu achei ela assim muito fraquinha.
E depois eu fui entender que, na verdade, as religiões poderia ter sido colocada aí uma mesquita, poderia ter sido colocado um templo de Umbanda na foto e a igreja com a cruz em cima para destacar o cristianismo. Mas não é essa a nossa guerra, não. Não é essa, não. Foi aquilo que Adão falou na abertura e é aquilo que essa semana salientou muito bem sobre como vem o ataque. Me parece que foi o Senhor Jesus que falou que o inimigo do homem são o quê? Você pode completar? Mas Jesus Cristo falando um negócio desse? Eu preciso de reescrever as Escrituras. Ela precisa ser reescrita. Porque onde já se viu, tem inimigo aqui dentro? Tenho. Porque você só declara que o outro é teu inimigo quando ele fala alguma coisa que você não gosta. Mas será que aquilo que ele falou que você não gosta é certo? Será? Então, cristianismo prático versus relativismo, liberalismo e universalismo. Relativismo é um termo filosófico que se baseia na relatividade do conhecimento e repudia qualquer verdade ou valor absoluto. Agora, o cristianismo tem a palavra de Deus como verdade e valor absoluto. O relativismo vem, a Bíblia não é toda a verdade. Não foi bem assim. Como é que foi o papo do capeta com Eva lá no comecinho? Ele já não come. É bem desse jeitinho que esses crentes fazem. Igualzinho o demônio lá no Éden. Olha, não foi bem assim que Deus disse. É assim que o capeta vem. É assim que tentam minar o verdadeiro cristianismo. Mas se você tem a palavra, você lembra exatamente em Mateus 4, quando o Senhor Jesus foi tentado e ele foi levado ao deserto? Você está pensando que o capeta usa o Alcorão? Você está pensando que o capeta usa Não, ele usa as Escrituras. É as Escrituras que ele usa. Ele sabia que Jesus estava com fome, porque 40 dias jejuando. Falou, se tu és o Filho de Deus, tu não és santo mesmo? Então transforma essas pedras agora, porque você precisa comer em pães. Quem não conhece Bíblia, aquele crente que só vê Bíblia na hora que tem aqui a leitura na igreja, não faz o seu devocional, não estuda a palavra de Deus, ele fica calado, né? Capeta conhece e me ganhou. Mas Jesus conhecia. Ele falava, na palavra também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí ele seguiu. Daqui a pouco eu cito mais alguma coisa. Relativismo é isso. Liberalismo, ele mescla a doutrina bíblica com a filosofia e as ciências da religião. Filosofia, ciências da religião, isso é o liberalismo. E aí ele entra relativando a autoridade bíblica, da Bíblia. E o universalismo, os irmãos já sabem, Deus é tanto amor que não vai mandar ninguém para o inferno, porque Ele é amor. Aí, esse tempo atrás, eu vi uma dondoca. Eu sei que você não gosta que eu falo desse jeito, mas minha sanguinidade não me deixa ser diferente. Todo sem camisa, de batom na boca, com uma saia
ele rasgando as páginas da palavra de Deus e rebolando como se fosse mulher. É assim que eu faço com a palavra. Foi e cuspia, e cuspia, e cuspia. Aí tudo bem, irmãos. Tudo bem. Eles podem fazer tudo isto. Eu quando olhei para aquilo, eu falei, isso é um miserável, pobre nu, um desgraçado, merece graça sobre graça para que possa alcançar a salvação, mas em que estado é que já chegou? Talvez chegou no estado que Esaú chegou e disse que ele, mesmo em choro, não encontrou lugar de arrependimento. E você está pensando que não existe no meio da igreja alguém vivendo assim? Porque rejeita o verdadeiro cristianismo, rejeita a verdadeira palavra. Rejeitam. Irmãos, nós já vivemos aqui, já recebemos. Tem irmãos aqui que conhecem um que foi muito famoso há muitos anos e o Senhor recolheu ele, mesmo a família dele tendo toda a dificuldade para entender a transformação que Deus fez na vida dele, no dia do sepultamento dele, tanto a mãe como os irmãos falou, traz o pastor Daniel para orar para a hora do sepultamento. Quem conheceu Levi nessa vida aqui, do Mascarenhas de Moraes, era um travesti assumido, andava veio para cá, recebeu o amor. É lógico, meu querido e minha querida, que uma pessoa que viveu a vida inteira com trejeitos, aí é duro, ele vai manifestar, ele vai continuar tendo isso, mas ele foi limpo pelo sangue de Jesus e pelo amor demonstrado por essa casa. E vem você falar para mim que aqui não tem amor? Eu não estou pastor aqui desde 84, eu sou pastor aqui desde 84. 1984. Você quer conhecer a história? Quer conhecer? Nós não ficamos anunciando feitos. Não precisamos. Está aí a mostra e o testemunho. Quantas vezes eu paro para conversar com alguém aí fora? Ontem eu fui perguntar de alguém que sempre eu senti um carinho dele daqui, alguns dos antigos aqui vão lembrar do Batata. Eu fui falar com o irmão dele ontem, ele falou, pastor Daniel, ele está lá daquele jeito, está lá no Piauí, mas ele lembra do Senhor. E eu falei, então, porque eu fui perguntar dele, eu falei, então manda um abraço, manda um beijo pro Batata. E Mimi, meu irmão e minha irmã, não venha, não inventa isso. Se converta em nome de Jesus, viva o Evangelho de Cristo, ame, não ame em palavras, ame em atitude, em comportamento, vá. Ele venceu, levou sobre si pecado e dor, ele se deu, na cruz o meu rei se entregou, ele venceu, todo o poder ele tomou, poderoso Salvador. Morte, onde está o teu aguilhão? Ele venceu, meu rei venceu. Morte, onde está o seu aguilhão?
igreja. Jesus, sim. Obrigada, Jesus. Ele triunfou. Ele triunfou. Te adoramos, Senhor Jesus. Rendemos louvor a Ti, Senhor. Toda adoração, Pai. A Tua igreja te adora, Deus. Obrigada, Senhor, por dar Teu Filho por nós. Aleluias. Aleluias. Obrigada, Senhor. Aleluias. Somos gratos a Ti. Ele venceu. Ele venceu. E o vencedor declarou: ao que vencer. Isso é comigo e com você. Nós vamos na autoridade dEle, da palavra dEle, do poder dEle, do Espírito dEle, do sangue dEle. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Aleluias. Aleluias. Disse Jesus: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Disse Jesus. Aleluias. A palavra nos ensina da seguinte forma: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o disse: tomai e comei, porque isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Não existe outro evangelho. O único evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. Ele é o único que expiou os nossos pecados. Ele morreu a minha e a tua morte, para que hoje nós tenhamos o privilégio de viver a sua vida. E a vida, preste atenção nisso, igreja, e a vida dele é vida com abundância. Se há angústias marcando o teu dia a dia, se há tristezas marcando o teu dia a dia, se há corrupção ainda tomando conta do teu coração, se há coisas que ainda você não se conforma, não se consola e te abate, te cria rebeldia, cria revolta, é porque você não passou a viver a vida de abundância dele. Por isso ele morreu a tua morte. Não queira morrer no sentido de você se expiar. Ele é que expiou, ele é que pagou o preço. Ele já fez aquilo que era impossível para fazer. Agora renuncie o teu querer à tua vontade e viva a vida dele. O pão da vida é Jesus Cristo. O pão da vida está em nós. Consagre agora, Senhor, esta partícula, para que cumpra em nós aquilo para o qual o Senhor estabeleceu. Consagra agora, Jesus. Consagra agora, Jesus. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo de Deus. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Podeis participar. Glória. O corpo dele foi pisado, foi chicoteado, foi esmagado pelo meu e pelo teu pecado. Então esmague a parte que sobrou para ti, porque o que você não podia fazer, ele fez. O que era impossível a nós fazermos, ele fez. O que cabe a nós é possível. E tem mais. Ao que crê, tudo é
possível. Ao que crê, tudo é possível. Semelhantemente, abra com cuidado o teu cálice agora. Após haver ceado, tomou o cálice dizendo: esta é a nova aliança que tem no meu sangue. Não dá para reescrever uma nova aliança ou estabelecer uma outra aliança. Essa é definitiva. Essa é definitiva. É aliança. É aliança com Ele. Não é aliança com os teus pensamentos. Não é aliança com o teu entendimento. É aliança com Ele. É aliança com Cristo. É aliança com Cristo. E Cristo em vós é esperança de glória. Glória, glória, glória. Pai, consagra agora, Senhor, este cálice, para que cumpra em cada um de nós, ó Pai, aquilo qual o Senhor estabeleceu. Tomai e bebei deles, diz o Senhor. Obrigado, Pai. Erga a sua voz agora e agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor, ore agora ao Senhor. Seja grato ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Obrigado, Pai querido, Pai amado, pelo privilégio, Senhor amado, de viver, Senhor amado, mais esse dia, de poder, Senhor amado, congregar, de poder estar, ó Deus querido, Deus amado, com a sua igreja, com o teu povo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor amado, por esta manhã. Muito obrigado, ó Pai, por este dia. Deus de glória, Deus de graça. Leva-nos, Senhor, agora na tua paz, debaixo da tua graça, debaixo do teu amor, debaixo da tua unção, no gozo e na alegria que só o teu Espírito produz, Senhor amado. Só o cristianismo nos traz. Só o cristianismo nos traz. Só o cristianismo nos faz. Obrigado, Pai. Bom domingo, meu querido e minha querida. Vão com Deus. Deus te acompanhe, Deus te guarde.